A cronologia é: Jesus pode voltar a qualquer hora. Nós estamos no princípio de dores, né? Os sinais que eu citei aqui são sinais que Jesus disse que iriam aumentando de intensidade e em número de ocorrência, até que de repente, pum, o bebê nasceu. O bebê nascer aí é Jesus voltando no arrebatamento da igreja. Ninguém sabe o dia e a hora, mas pode acontecer a qualquer hora. Não tem nada mais para acontecer. Fala sobre os cavaleiros do Apocalipse. Alguns pastores falam que o branco já foi liberado. E qual a sequência deles? Olha, com perdão da palavra, obviamente a gente tem que respeitar todo mundo. O cavalo branco não pode estar liberado. O cavalo branco é o anticristo. Ele vai propor a paz. E ele só vai se levantar na grande tribulação. A grande tribulação ainda não começou. Nós estamos no chamado princípio de dores. Então o cavalo branco é o anticristo. O cavalo vermelho é guerra. O cavalo preto é morte e peste, doença. E o último dos cavalos, que é pálido, é o pálido, ou na verdade no original é verde. Eu penso que é o Irã. Irã não, os muçulmanos. É uma guerra santa proposta pelo Islã. O Marcel Lima, ele perguntou se existe uma cronologia antes do arrebatamento. Não, o arrebatamento, para aqueles que acreditam no arrebatamento pré-tribulacional, eu vou dar aqui algumas razões porque eu acredito nisso, tá? Os que são pré-milenistas, né, tem três visões. Tem os que acreditam que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, tem aqueles que acreditam que vai ser no meio e tem aqueles que acreditam que vai ser no fim da tribulação. Agora, a Bíblia diz que a tribulação vai durar 7 anos. Vamos supor que você acredite que seja no meio da tribulação. Então, no dia que assinar o acordo de paz, que o acordo de paz é que vai iniciar a contagem de 7 anos, você já sabe o dia que Jesus vai voltar. Que você acha que é no meio? Então você conta 3 anos e meio, você sabe o dia. Isso é incoerente, porque há uma doutrina chamada de iminência. Ninguém sabe o dia e a hora. Ou se você acredita que é no fim dos 7 anos. Assinou o acordo, você pode contar 7 anos multiplicados, né, pelos dias, e você vai saber exatamente o dia que Jesus vai voltar. Então, não faz sentido. A cronologia é: Jesus pode voltar a qualquer hora. Nós estamos no princípio de dores, né? Os sinais que eu citei aqui são sinais que Jesus disse que iriam aumentando de intensidade e em número de ocorrência, até que de repente, pum, o bebê nasceu. O bebê nascer aí é Jesus voltando no arrebatamento da igreja. Ninguém sabe o dia e a hora, mas pode acontecer a qualquer hora. Não tem nada mais para acontecer. Essa é a minha visão. Tem aqui a pergunta da Lene Nascimento. Ela está perguntando se Gog e Magog será antes ou depois do arrebatamento. Lene? Isso. Lene, essa é uma das profecias que tem maior divergência entre os teólogos. Como eu disse, alguns acham que a guerra de Gog e Magog vai acontecer antes do arrebatamento e vai causar uma guerra mundial que vai trazer tanto caos que aí se levanta o anticristo para assinar um acordo de paz. O arrebatamento acontece imediatamente após Gog e Magog. Outros defendem que vai acontecer dentro da grande tribulação. Primeiro Jesus vem, leva a igreja, e quando vem o cavalo vermelho, né, o cavalo que vai produzir guerras, aí seria uma guerra de Gog e Magog. Não dá para a gente saber, se os teólogos todos divergem, eu acho que a gente tem que aguardar e esperar. Quando acontecer, a gente vai ficar sabendo. Tem a pergunta aqui da Rosângela Cândido. Ela quer saber sobre as ruas de sangue que tivemos nesse período de guerra. Quer dizer algo? Olha, gente, eu acredito que sim. Porque os próprios rabinos, eles afirmam que lua de sangue é sinal de juízo. Sempre que acontece o eclipse lunar, a lua de sangue, é juízo para Israel, ou seja, tribulação para Israel. E aconteceu exatamente dentro, né, desse período de lua de sangue a guerra.
E o eclipse solar é juízo para o mundo. Agora eu queria aproveitar e dizer que nós tivemos recentemente agora o Purim, que é uma festa celebrada pelo povo judeu. Você lembra por que o Purim foi celebrado ou não? Não. Porque na época dos persas, né, na época do rei Ahasverosh, que é o Assuero ou Xerxes, houve um amalequita chamado Amã, que odiava o povo judeu, e ele convenceu, ele era o primeiro-ministro da Pérsia, ele convenceu o rei, o Ahasverosh, ou Xerxes, ou Assuero, a assinar um decreto e selar com seu anel para destruir o povo judeu. E na época dos persas, nem se o rei mudasse de ideia, ele podia voltar atrás. Então ele assinou esse decreto, tinha data para o extermínio de todo o povo judeu que estava lá, e Deus levantou uma judia chamada Hadassa, que foi criada, ela era órfã, foi criada pelo seu primo, o Assuero, desculpe, o Mordecai, ou Mordecai, né, como se fala em hebraico, e ele disse, olha, o rei Assuero acabou de perder a sua mulher, Vasti, porque ela... Perder não, na verdade ele dispensou porque ele fez um grande banquete, chamou Vasti, ela falou, não vou, estou aqui no meu banquete com minhas mulheres, não vou. Ele ficou furioso, ele queria apresentá-la para os seus líderes das províncias, e ele falou, ó, pode ir embora, não vou te matar, mas você não vai ser mais nada minha. E aí então fizeram um contest, né? Fizeram um concurso da mulher mais linda, virgem, para ser a nova rainha. Quem ganhou? Ganhou Hadassa, que o Mordecai disse para ela, ó, mas você não fala que você é judia. E ela, então, usou um nome persa chamado Esther. Esther, ela, então, sabendo que ela estava dentro da corte do rei e que havia um decreto para exterminar o povo judeu, ela pediu ao povo judeu que jejuasse 3 dias, orou a Deus e preparou um banquete para o rei e falou, ó, eu quero que você traga o Amã, o primeiro-ministro. O primeiro-ministro ficou todo felizão, né? Olha, fui convidado pelo banquete da própria rainha. E nesse primeiro banquete, ela deu o banquete e ela falou pro Assuero, olha, eu vou te revelar uma coisa, só que nesse primeiro banquete ela não revelou. Ela falou, vou te revelar no próximo. Criou aquela, né, expectativa. Aí nesse segundo banquete vem de novo o Amã. Aliás, o Amã tinha feito umas forcas enormes, né, na frente do palácio para matar o Mordecai, a família dele toda, né? E nesse segundo banquete ela falou, olha, rei, eu estou fazendo esse banquete porque tem alguém que está tentando me matar. E o meu povo. Ele falou, quem é? Ele falou, é o Amã. O rei ficou furioso, saiu da sala. Quando ele volta, o Amã estava tentando, se ajoelhando em cima dela, pedindo para ela ter misericórdia e coisa e tal. Ele caiu em cima dela, o Amã ainda falou, vai querer violar minha mulher, vou te matar. Ou seja, o Amã foi enforcado na forca que ele fez para o Mordecai. Caramba. E aí ele chegou e falou assim, chamou o Mordecai e falou, Mordecai, eu não posso voltar atrás. Nem eu tenho essa autoridade para desfazer o decreto que eu mesmo assinei ou, né, selei com o meu selo real do meu sinete aqui. Mas eu posso fazer uma coisa. Eu posso treinar o povo judeu a se defender. E eu vou baixar um outro decreto dizendo que quem quiser matar pode vir, mas eles vão poder se defender. E aí eles treinaram o povo judeu, e a verdade é que os que tentaram vir acabaram morrendo, porque tinha muito mais judeus se defendendo e com o próprio rei. O resultado dessa história é que quando o povo judeu é salvo por Esther e pela providência de Deus, Deus fala, ó, esse dia vai ser celebrado com festa e com alegria por toda a história. Ninguém deve chorar, todo mundo deve celebrar. Por quê? Porque o povo judeu foi salvo por causa de uma rainha judia que foi
criada como órfã, mas que se tornou judia para salvar o seu próprio povo. Ali nasceu o Purim. Né? Purim vem de sorte, porque eles lançaram sorte para descobrir qual era o dia mais auspicioso para matar o povo judeu. Hoje, nas sinagogas, hoje se celebra em 2 dias, né? Nas sinagogas, as crianças levam, como é que chama aquela coisa que se assopra, faz, que abre assim? Língua de sogra. Língua de sogra, eles fazem barulho, o povo enche a cara, toma para celebrar, e eles leem o livro de Esther, e toda vez que chega no nome de Amã, todo mundo bate o pé, grita, faz barulho, vaia, porque o Amã amalequita representa o povo amalequita, é o principal inimigo do povo de Israel. Entendi. Então, o Purim é uma data que celebra o livramento do povo de Israel. E detalhe, aconteceu na Pérsia. E detalhe, a mesma Pérsia do passado que queria exterminar o povo judeu é que hoje está dizendo: nós vamos exterminar o povo judeu, nós vamos acabar com eles, nós vamos obliterá-los, vamos jogá-los no mar. A história se repete. A história se repete e, da mesma forma, Deus está vencendo e dando vitória para o povo de Israel. O Breno Richard, Irineu de Lyon, diz no livro de Contra as Heresias que o anticristo viria da tribo de Dan. O que você acha, Lamartine? Essa é uma das teorias, porque uma das listas das 12 tribos, Dan não aparece. E também, por conta de cada um das tribos ter um estandarte, e no caso de Dan ser uma serpente, alguns acreditam que ele é a pessoa através da qual vem o anticristo. Estão falando também do Irã seria o chifre pequeno? Qual a explicação? Muito pouco provável, porque a Bíblia fala, né, dos 10 chifres e tal, e um dos chifres pequeno levanta e destrói outros 3, e esse chifre pequeno é que se levanta para ser o anticristo que vai governar o mundo. Ninguém sabe exatamente porque esse chifre é pequeno. Alguns já chegaram a afirmar que seria uma história curta, e aí o anticristo viria dos Estados Unidos, que é a nação poderosa. Mas não dá para a gente saber isso hoje, gente. Isso é um tipo de profecia que você só vai ter certeza quando chegar a hora. O que a gente sabe é que vai ter uma coalizão de nações de 10 etnias. Fala, Romer. Tem uma pergunta aqui que o Rony, ele mandou mais uma pergunta. Ele está perguntando aqui, no caso das 2 testemunhas, se elas já estão aqui, já se cumpriram ou se ainda virão. Rony, elas não estão aqui ainda. Quem são as 2 testemunhas? Também tem uma grande discussão. Alguns acreditam que seriam Moisés e Elias, porque eles não morreram. Né? Na verdade, Moisés morreu, mas lutaram pelo corpo dele, Miguel e Satanás. Então, alguns acreditam que o corpo dele não entrou em putrefação. Alguns a defendem que seja Moisés e Elias, porque elas farão alguns sinais, maravilhas, que foram performados por Moisés e Elias. Por exemplo, elas vão transformar água em sangue. Quem fez isso? Moisés. Elas vão chamar fogo do céu. Quem fez isso? Elias. Outros acreditam que as 2 testemunhas seriam Elias e Enoque, porque também não morreu. E elas vão morrer depois de 3 dias, na metade da tribulação, depois de 1260 dias de uma pregação, né? Elas serão mortas pelo anticristo e depois de 3 dias vão ressuscitar. Então alguns afirmam que tem que ser 2 homens que nunca morreram. Ou seja, de qualquer forma elas não estão aí ainda, porque eu nunca vi nenhum homem perfumando milagres, né, chamando fogo do céu, transformando água em sangue. Isso é para dentro da tribulação. Elas não... Pode ser que já estejam aí no nosso meio, mas eu acho que como eles são seres que vêm do além, elas vão aparecer na hora H. E temos a pergunta também do Henrique Francisco. Ele quer saber se o senhor acredita que houve anjos caídos na Antártica e também nas pirâmides do Egito. Aqueles presos lá, será? Tem esse papo? Não, os nefilims, né? Na verdade, os nefilims, eles foram presos muito antes de pirâmides, muito antes de Antártica. Eles foram presos na época de Noé.
depois de eles terem essa abominação, né, de terem relação sexual com mulheres humanas e gerado esses monstros, os chamados nefilins, a Bíblia diz que eles foram presos e colocados em cadeias eternas aguardando o dia do juízo, ou seja, eles não estiveram na época das pirâmides, eles estavam lá na época de Noé, e Noé vivia na Babilônia, tá? Embora as pirâmides sejam contemporâneas da Babilônia, porque nós estamos falando aí em 2.500, em 5.000 anos atrás. E temos a pergunta aqui que chegou agora do... Depois, se você quiser, a gente vai continuar para os possíveis cenários aí da guerra, mas se a turma está gostando aí das perguntas, vamos embora. Pergunta aqui do Eluan, ele perguntou por que o povo judeu acredita que somente eles vão ser arrebatados ou estariam com Deus no final dos tempos? Não, o povo judeu nem acredita no arrebatamento. Eles não acreditam em arrebatamento, eles acreditam na vinda do Messias que vai fazer a paz mundial. Por isso que eles vão acreditar no falso Messias. Por hora foi. Vamos continuar então. Bom, muita gente pergunta, e agora, pastor, o que vai acontecer? E eu queria fazer aqui algumas conjecturas com você. Quais os possíveis cenários dessa guerra? Vai durar muito tempo, não vai? Eles vão derrubar o regime? Então, o primeiro cenário que alguns analistas, eu fiz aí um apanhado, né, nos muitos... Do que estão falando, né? Estão falando, né? É que a campanha inicial, ou seja, os ataques americanos e Estados Unidos, vai durar mais alguns dias. E que o objetivo deles, na verdade, são dois. Destruir as centrífugas, que podem evoluir para uma bomba atômica, e destruir as cavernas com os mísseis interbalísticos, que não são atômicas, mas que podem fazer muito estrago, né? Então, segundo esses que acreditam nisso, eles vão destruir toda a infraestrutura nuclear, mas a infraestrutura também antiaérea, né? Muitas dessas estruturas são móveis, são caminhões que vão de um lado para o outro, mas que estão lá para mandar foguetes para combater os aviões, combater mísseis e tal. Quando eles chegarem a esse termo, ou seja, destruir os silos onde tem os foguetes, onde tem os mísseis interbalísticos e também o urânio enriquecido, eles parariam, né? O Irã, por sua vez, nesse cenário, ele responde com ataques com mísseis e drones contra bases americanas. Está acontecendo, né? Em território israelense e também dos aliados, causando danos, mas sem produzir baixas catastróficas. Segundo eles, o Irã sabe que ele não pode competir com americanos e israelenses, então não vai muito longe, entendeu? Ele responde para o mundo árabe, para o mundo islâmico, dizendo, eu estou combatendo, mas vamos parar por ali. Ou seja, e nos bastidores haveria comunicação, nesse primeiro cenário, conduzidas por países que falam com os dois lados, como o Catar, como Omã, como Suíça, e produzem um entendimento mútuo. E sobre esse entendimento, para que haja a possibilidade disso, eles não podem ir muito além. Por exemplo, eles não podem, por exemplo, entrar e destruir instalações importantíssimas em Israel, atingir lugares sagrados. Então, eles sabem até onde ir. Nesse primeiro cenário, a pausa vai ser muito frágil, né? Vai acontecer, as pessoas vão recuar, por causa desses acordos, dessas conversas, mas não vai haver um cessar-fogo formal. Ou seja, não vai ter um acordo. Olha, a partir de agora não vamos guerrear, tá? Só um reconhecimento mútuo de uma exaustão, né? Olha, estamos cansados de guerrear, estamos cansados de gastar dinheiro e vamos deixar como é que tá. E aí fica por mais um tempo, até que depois eles voltem, né, renovados, com dinheiro, com armas e tudo, como o Hamas sempre fez. Mas que agora foram terra arrasada, dificilmente voltarão, né? O segundo cenário é que a guerra não vai permanecer só entre Israel, Irã e Estados Unidos. Que os proxies vão acabar entrando e a guerra vai evoluir, vai demorar mais tempo, né? E aí os proxies são aqueles aliados que fazem guerra por procuração, que é o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah
no Líbano, os Houthis no Iêmen, né, na Síria e no Iraque, as milícias e tal. E dentro dessa visão, eles acham que vai expandir, né? Vai ter guerra também de Israel para com essas nações, como, por exemplo, ataques contra o Líbano, ataques contra o Hamas, porque ainda sobraram ali algumas lideranças, alguns mísseis, né? E Israel também responderia com uma invasão terrestre. Então a gente veria incursões de Israel contra o Líbano, contra o Hamas. Esses acreditam que o governo do Líbano, que já está muito frágil, vai colapsar. E que as milícias na Síria vão atacar as colinas de Golã, tentar trazer de volta as colinas de Golã para a Síria, que no passado eram deles, mas Israel tomou na Guerra dos 6 Dias em 67. Ou seja, as facções de forças de mobilização popular no Iraque vão lançar foguetes contínuos, ou seja, Israel vai tomar foguetada de tudo quanto é lado, mas isso vai criar uma crise também no Iraque, no Líbano, ali na área de Gaza. Os preços do petróleo vão subir muito, né? E aí, obviamente, eles vão ter que parar, não tão imediatamente, como se fosse simplesmente uma intenção daqueles 2 primeiros objetivos, de destruir a capacidade nuclear e também os mísseis balísticos, que é o primeiro cenário. Eles iriam um pouco mais além. Vai que, né? Vai que a gente consegue incapacitar Israel e Estados Unidos, que é muito provável, né? Obviamente, os Houthis vão também intensificar, né, os ataques contra navios, infraestrutura no Golfo Pérsico. Vai demorar mais um pouco, mas por conta da pressão dos próprios aliados, porque vai aumentar o preço de gasolina, vai ter inflação, eles vão ter que chegar a um acordo. E, segundo esses que defendem esse cenário, Japão, Coreia do Sul, China e Índia, e grande parte de todos os Emirados Árabes ali vão pressionar, e, obviamente, para que o Estreito de Hormuz não feche, eles vão acabar chegando a uma conclusão de que vale a pena terminar a guerra. O terceiro cenário é que pode durar muito mais tempo do que isso. Aí duraria meses. E, nesse sentido, o Donald Trump e Israel iriam fazer de tudo para gerar uma pressão popular do próprio povo iraniano para que eles derrubassem o governo de dentro. Então, os que acreditam nesse terceiro cenário acham que é possível. Eu não acredito. Mas eles acham que, se durar mais tempo, obviamente a Guarda Revolucionária vai enfraquecer, vai ficar sem dinheiro, vai estar estrangulada, né, na questão financeira, não vai vender petróleo. E aí, com o apoio dos que estão dentro e que querem a derrubada do regime, talvez eles consigam efetivamente derrubar o regime. Isso é o que o Donald Trump sonharia, e também Israel. O quarto cenário, mais difícil de acreditar, é uma vitória cabal. Uma terra arrasada, não haveria mais resquícios da guarda revolucionária e nem do sistema dos ayatollahs. E o último dos cenários é o cenário de guerra mundial. Tem gente falando já que isso pode escalar para uma guerra mundial. China entrar, Rússia. Porque pode chegar um momento que todo mundo vai tá sofrendo diretamente. Por exemplo, se a China acaba com os recursos de petróleo, vai ter que fazer alguma coisa. Não consegue acordo de paz. Eles vão ter que tomar, porque isso vai trazer consequências muito grandes. A Rússia, com a guerra deles contra a Ucrânia, está acabando financeiramente, está perdendo homens, não consegue vencer. Bom, já que eu vou estar nisso aqui, eu vou entrar, vou me aliar a todo mundo, os meus aliados, e aí nós vamos para o pau, né? Neste caso de uma guerra mundial, aí o cenário de Gog e Magog poderia acontecer. O que geraria um caos econômico. Aí aquela visão
do reset econômico da agenda da ONU 2030 aconteceria. Entendi. Porque vai ser uma guerra que vai trazer caos em todos os sentidos, morte, destruição de estruturas, de infraestruturas, de países, entendeu? Um caos econômico mundial que não tem retorno, aí eles vão dar um reset. Aí tem que acabar com a moeda, criar uma moeda única e criar uma equipe mundial de gerenciamento, e aí então poderia ser esse governo do anticristo fazendo a paz, e aí viria o arrebatamento e tudo mais. Então, na minha opinião, estes são os principais cenários do que eu estou vendo aí. Se você perguntar qual que é a minha opinião, eu acredito que não vai terminar tão cedo, mas eu acho que no final das contas, tanto os Estados Unidos quanto Israel vão ficar satisfeitos de terem conquistado os 2 primeiros alvos. Porque os americanos, eu não sei se você já ouviu falar, mas os níveis de armamentos americanos estão baixando para níveis perigosos. Porque faz muito tempo que eles estão guerreando e estão exportando mísseis para um, para outro, para a Ucrânia, para Israel, você entendeu? E, obviamente, eles também vão precisar de um tempo para se recuperar economicamente e daí por diante. E se o Trump conseguir um acordo desse para poder dizer para o povo americano, olha, agora estamos seguros, conseguimos um bem bolado, vamos recuar, ele pode até sair por cima. Agora, se não conseguir acabar com essas 2 possibilidades, a história e o governo dele vai deixar como legado um fracasso. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela termine quando este vídeo acabar. Reserve alguns minutos do seu dia para buscar a Deus, meditar na sua palavra e permitir que ela transforme a sua vida. Grandes mudanças começam quando damos espaço para que o Senhor fale conosco. Se este conteúdo edificou você, fortaleça este trabalho deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sino para não perder os próximos cortes. Assim, você também ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E agora eu quero ler você nos comentários. Qual foi o ensinamento que mais marcou o seu coração neste vídeo? Compartilhe sua reflexão ou deixe um versículo que Deus colocou em seu coração. Sua experiência pode fortalecer a fé de alguém que está lendo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Continue firme na fé, permanecendo na palavra, porque é nela que encontramos direção, esperança e vida. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.